A duração de uma sessão de fisioterapia depende de alguns fatores. Depende do tipo de paciente, do quadro clínico que você está tratando, depende da técnica que você usa para tratar, depende do ambiente onde você está e, às vezes, culturalmente, depende da região geográfica onde você está. Então, alguns pacientes eles gostam de traçar uma relação de proporcionalidade entre duração e valor investido, financeiramente falando, na reabilitação. E esse, convenhamos, não é o melhor parâmetro para tal. Então vamos dar alguns exemplos aqui, nesses 4 cenários que eu falei agora, de fatores que influenciam na duração da sessão. Dentro do aspecto do tipo de paciente e de quadro clínico que você está tratando, se a gente for avaliar um paciente idoso, fragilizado e comparar ele com um atleta, por exemplo, previamente rígido, é óbvio que a tolerância à fadiga desses pacientes vai ser completamente diferente. Um idoso frágil, possivelmente, ele vai ter uma tolerância muito menor e o seu atendimento, consequentemente, não vai ter uma duração tão extensa assim. Já em alguns quadros clínicos, você tem contraindicação de fadigar o paciente, então você tem que ser muito seletivo aos estímulos que você vai dar, porque senão você pode piorar o quadro clínico do paciente. Então percebam, o tipo de paciente e o quadro clínico influenciam diretamente na duração da sessão. Outro cenário é o das técnicas que você usa para tratar o paciente. Algumas técnicas consistem em uma sessão de você usar 1, 2, 3 estímulos manipulativos, por exemplo, e liberar esse paciente e permitir que ele se adapte a esses estímulos que foram dados a ele. Em outros cenários, você trata o paciente usando técnicas que exploram o ambiente de trabalho, diversas posições, e nesse caso, a sua sessão ela tem uma duração maior quando a gente compara com o exemplo anterior. Quando a gente fala sobre ambiente, que é o terceiro aspecto que eu falei, se você está tratando esse paciente dentro de casa, no ambiente domiciliar, você pode observar uma diferença quando comparados ao ambiente hospitalar. Dentro do ambiente hospitalar, você muitas vezes vai ter menos tempo para tratar aquele paciente em específico, porque você tem uma demanda maior de pacientes para atender em um curto espaço de tempo, mas em outros casos é justamente o contrário. Você tem que tratar um paciente, você tem que ficar naquele leito durante um período muito longo de tempo. Então olha que loucura, Depende muito do cenário onde você se encontra. E eu quero falar sobre o quarto aspecto, que é o aspecto cultural regional. Eu já tive um curso de PNF com um coreano, no qual ele comentou com a gente que lá na Coreia do Sul, os atendimentos eles duram 30 minutos. E ainda assim, os fisioterapeutas eles têm que prestar contas e mostrar resultados para os planos de saúde para que eles possam ser pagos. Bom, então, se você me perguntasse hoje, Gabriel, quanto tempo dura a sua sessão de fisioterapia? Para os tipos de pacientes que eu atendo, para o tipo de técnica que eu uso para tratar, nos ambientes onde eu trabalho e aqui no Rio de Janeiro, os meus atendimentos eles giram em torno de 50 minutos a 1 hora. É o que eu preciso para conseguir explorar o máximo do meu paciente, oferecer todos os estímulos que eu preciso oferecer e ainda assim conseguir ter resultados muito positivos. Me deixa saber quanto tempo dura em média o seu atendimento, é só escrever aqui embaixo nos comentários.